Olá, sejam bem-vindos a mais um Case de Sucesso. Hoje eu estou aqui com o Dr. Henrique e com a doutora Daiane, do escritório Arley Rosa Advocacia. E nós vamos contar um pouco sobre como foi a jornada de sucesso e crescimento deles junto ao EasyJur. O Dr. Henrique e a doutora Daiane já são um case de sucesso para nós. Eles iniciaram em 2020, quando ainda estavam em uma antiga sociedade, e continuaram conosco ao abrirem o próprio escritório em 2024. Eles tinham alguns desafios e gargalos a serem superados. Estes desafios já foram superados dentro da plataforma EasyJur. E eles estão aqui conosco para contar um pouco como foi essa jornada. Doutor Henrique, doutora Daiane, muito obrigada por topar participar dessa conversa. Eu tenho certeza que ela vai ser enriquecedora para quem nos assiste. E para iniciarmos, eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem para nós qual foi o primeiro grande valor que o EasyJur agregou à rotina de vocês. Deixar a Daiane se apresentar primeiro, então. Bom, meu nome é Daiane da Rosa, sou advogada, sócia aqui do escritório. E como a Júlia falou, estou aqui com o doutor Henrique, agora fechando 2 anos no nosso escritório próprio, atuando em diversas áreas do direito e buscando crescer. E o EasyJur certamente foi uma ferramenta que nos auxiliou a estarmos onde estamos hoje. Então, agradeço muito esse contato de vocês. Então, tá bom. Obrigado, Júlia, pelo convite, a todo o time do EasyJur, né? A gente já tem alguns anos aí de estrada em conjunto, uma evolução que eu digo que foi conjunta também, né? Passamos por diversos momentos de desafio aí nos últimos anos. E eu sou advogado, hoje sou sócio aqui do escritório, né? Proprietário. E a gente atua aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, mas a atuação hoje já se espalha por outros estados também do país, né? E agora, no início do ano, a gente está, então, ampliando a nossa operação também, inaugurando a nossa primeira filial, e todo esse crescimento, ele tem, sem dúvida nenhuma, o suporte por trás do time da EasyJur. Bacana. E em relação a essa questão de valor, qual foi a perspectiva de valor que vocês tiveram logo no início nesta usabilidade ali na plataforma? Júlia, assim, tanto eu quanto a Daiane, né, nós ocupávamos a posição de gestão já nos escritórios anteriores, né, em que nós trabalhamos. E a gente, obviamente, experimentou diversos produtos que existem no mercado, né, de software jurídico. E o grande diferencial do EasyJur para a gente, que faz com que a gente tenha hoje essa ferramenta como nossa aqui no escritório, é a integração que o EasyJur proporciona de gestão de processos, de gestão administrativa e gestão financeira, né? Então, uma integração completa de todas essas áreas, né? E um outro diferencial também que agrega muito para efeito da adesão do EasyJur para a cultura interna do escritório é a usabilidade do sistema, né? Então, o que nós observamos já nas 2 estruturas em que nós utilizamos o EasyJur, mas principalmente dentro hoje da Arley Rosa, é a usabilidade e a facilidade que os nossos colaboradores têm para a utilização do sistema, né? E que, junto com essa integração, fazem com que a gente tenha uma cultura organizacional muito avançada, né? Principalmente para um escritório como o nosso, Júlia, que é um escritório de pequeno porte, né? Um escritório de interior, mas que a gente consegue, eu brinco, né, com a equipe, a gente consegue ter uma estrutura de processos de escritório grande, né? Com processos bem definidos, né? Enfim, uma usabilidade do sistema realmente muito grande, né? Pela equipe e pelos advogados, enfim. Bacana. Gostaria de completar, doutora? Como o Henrique comentou, eu acho que nós já começamos, né, conhecendo o EasyJur, então o nosso escritório iniciou já com o EasyJur. Acho que em muitos casos os escritórios acabam contratando o sistema já com algum tempo de escritório. Nós começamos já utilizando o sistema, e isso também foi bastante importante para que a gente pudesse, desde o início, né, cadastrar os processos, criar os procedimentos dentro do que o sistema nos oferece, e realmente fazer com que todo o nosso time use do sistema, coloque as informações, e isso nos traz os dados que a gente precisa no dia a dia, tanto para ter controle dos processos, do financeiro, quanto para pensar num crescimento organizado, né, do nosso escritório. Bacana. A usabilidade, ela é essencial, porque um sistema jurídico, ele sempre vai ser o meio da operação. Se eu não coloco ele na minha rotina, né, se eu não trago esse operacional para dentro da plataforma, eu não consigo gerar indicadores, gerar relatórios. E vocês, como vocês puderam contribuir aqui com a gente, vocês conseguiram introduzir o EasyJur na rotina de vocês.
Seguindo essa linha, quais foram as mudanças mais significativas que vocês observaram com o uso do sistema EasyJur? Eu acho que como a Daiane falou, Júlia, a gente teve esse grande diferencial dentro da nossa estrutura atual, porque a gente começou do EasyJur do zero, né? E isso permitiu com que a gente tivesse um nível de organização dos fluxos dentro do escritório, né? Principalmente a partir da criação dos workflows que o EasyJur permite. A gente tem um nível de organização interna hoje muito grande, né? O que somado, obviamente, à usabilidade do sistema, a adesão, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, às vezes, em você ter a adesão da equipe para a utilização integral do sistema, né? E o EasyJur hoje nos permite isso, né? A gente tem uma usabilidade em tempo integral do sistema, então todas as nossas informações processuais, financeiras, de gestão de clientes, enfim, elas estão dentro da base do EasyJur hoje, e isso é um fator importantíssimo para o nosso nível de cultura organizacional, né? Para o nosso nível de gestão de processos internos, né? Então, isso sem dúvida nenhuma, é algo que contribui muito para a nossa gestão do escritório, né? Perfeito. É que vocês acabam conseguindo trazer a padronização mesmo dos procedimentos internos através desse mecanismo de workflows. Vocês acreditam que com a estruturação padronizada dos fluxos, vocês otimizaram o tempo na entrega de um prazo, conseguiram acelerar a operação de vocês dentro ali da plataforma com essas estruturas padronizadas? Com certeza, tu sabe que o próprio processo de criação dos fluxos, né, ele traz essa reflexão, né, Júlia, dos nossos processos internos, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas no dia a dia de certa forma automatizada, né? Porque a gente sabe advogar na prática, né? A gente sabe que a gente tem um prazo para cumprir, que a gente tem que protocolar, que a gente eventualmente vai ter que informar o cliente o andamento do processo. Mas quando você vai criar esses workflows dentro do sistema, né? Eu acho que esse é o primeiro passo que te propõe essa reflexão de como funcionam os seus fluxos internos, né? Então, o EasyJur, ao permitir a criação desses fluxos, ele traz essa reflexão para a gente que está no papel de gestão, né? E a partir do momento em que você cria esses fluxos, ou seja, você institucionaliza eles e você agrega isso dentro do sistema, você traz padronização, você traz a facilidade de delegação de tarefas, você traz, sem dúvida nenhuma, economia de tempo, né? Você traz qualidade no produto que você está entregando para o cliente, haja vista o perfil de organização que você passa a ter, né? Então, eu acho muito que a criação dos workflows no EasyJur, desde a sua essência, né, desde a criação, ela é fundamental para a gestão do escritório propriamente dito. Eu acho que tudo passa pelos workflows, né, Júlia? Seja um workflow, seja um fluxo processual propriamente dito, em que a gente vai poder ter as etapas de delegar isso para toda a equipe, desde o estagiário, quando ele vai confeccionar uma peça, ou quando você delegar uma tarefa para o advogado, até a revisão, até o momento em que você vai ter isso sendo verificado pela controladoria, tudo isso integrado num único clique, né? Que às vezes a gente são diversas tarefas que você teria que fazer, em que a automatização do fluxo ela permite que você faça isso de uma forma muito mais rápida. Então isso traz economia de tempo e traz segurança, né? Então realmente os workflows hoje são um ponto fundamental para a gente dentro da nossa operação, né? Eu complementaria justamente dessa questão, desculpa, Gíria, da segurança, que é com alguns cliques, tu garante que todo aquele trabalho seja feito, né, e que tu não vai perder nenhuma tarefa relacionada àquele trabalho, aquele processo. Não precisa, cada vez que for fazer o agendamento, pensar em todas as tarefas necessárias dentro daquele processo, daquela peça jurídica, daquela audiência que foi marcada, já está tudo organizado, isso traz muita segurança. Sem dúvidas. E dentro dessa linha da reflexão que vocês trouxeram, no momento da construção, até mesmo olhar para a forma que está sendo feita essa estrutura, né? Será que eu preciso aprimorar? Será que eu consigo melhorar essa rotina dentro ali da plataforma? Então, é o momento certo para parar, refletir e trazer melhorias para a operação. E seguindo essa linha, um dos pontos aqui que a gente conversou ao longo do nosso processo de implantação era em relação às publicações. Hoje, tê-las dentro de um local só, consolidar esse controle de entregas num local só, querendo ou não, ele também acaba otimizando o tempo do advogado.
Conta para nós, como foi esse gerenciamento ali dentro da plataforma? Esse gerenciamento das publicações e intimações dentro de um único módulo? Sabe, Júlia, que junto com esse processo, né, da minha utilização com o Exijur, isso coincidiu com toda essa revolução que a gente teve do processo digital, né? Pandemia, processos migrando para o eletrônico. O Tribunal do Rio Grande do Sul, aqui onde nós estamos, foi um dos últimos tribunais que migrou para o processo eletrônico. Então, a gente ainda sofreu, digamos assim, até um pouco mais tarde, né, tudo isso. E de fato, essa centralização, Júlia, principalmente a gente que tem processo no país inteiro, né? Eu tenho publicações em outros tribunais hoje. Essa segurança que a centralização das publicações nos dá, aliado ao processo de fluxos pré-determinados, né, dos prazos processuais, isso traz uma segurança para a gente gigantesca. Eu hoje não tenho mais a preocupação dentro do escritório, por exemplo, de contagem de prazo. Eu não fico mais perdendo tempo contando o prazo individualmente de processo para saber quando que eu tenho que agendar determinada coisa, determinado prazo, né, determinada tarefa. A partir do momento que eu tenho essa integração de todos os tribunais do país dentro da plataforma, né, com segurança, com até uma melhoria mais recente de vocês, que foi a concatenação de publicações duplicadas, né, que nós temos principalmente nos processos da área trabalhista, que às vezes uma intimação gerava para a gente 4, 5, né, publicações a serem tratadas. Isso é tempo, né? Hoje o sistema ele reúne isso através de uma única tarefa. Então, atrelado aos workflows pré-definidos dos prazos processuais, isso traz para a gente uma economia gigantesca de tempo, né? Gigantesca, e uma segurança muito grande, né? Então, eu hoje tenho uma segurança muito grande dentro do escritório, dentro do nosso sistema, de não perder prazo, né? Que é a preocupação de todo advogado, né? Não perder prazo. E hoje a gente consegue trabalhar isso com muita tranquilidade, né? Eu acho que essa integração é fundamental para isso. Bacana. E acaba que essa melhoria que você trouxe, que recentemente a gente implementou, da junção dos conteúdos duplicados, que é inclusive um diferencial de mercado. Nem todo sistema consegue fazer essa junção de publicações. Isso otimiza o tempo. Publicações ali da área trabalhista, que às vezes viriam 5 intimações devido à quantidade de pessoas envolvidas naquele processo, a gente consegue entregar de uma única só vez, que facilita a controladoria, facilita também o advogado que vai tratar aquela publicação, tudo num local só. Para quem nos assiste, pessoal, essa é uma melhoria recente que a gente implementou no nosso grande módulo, que é o módulo de movimentação, o responsável pela captação das publicações e intimações, e hoje o advogado consegue, em poucos minutos, tratar um conteúdo que, ao invés de vir 5 vezes, ele entrega uma única vez. E aqui, pessoal, um dos diferenciais de vocês, acredito que a doutora Daiane vai conseguir contribuir bastante, que eu sei que ela hoje gerencia o financeiro da operação, em relação à conta digital, né? Um grande destaque aí na usabilidade de vocês. Eu gostaria de entender se, de fato, a usabilidade da conta ela acelerou essa operação. Na época que vocês iniciaram o processo de implantação, vocês estavam, né, na construção da nova PJ de vocês. E eu gostaria que vocês contribuíssem para nós um pouquinho sobre como foi a usabilidade da conta digital na rotina financeira de vocês. Realmente, Júlia, a conta digital ela é um diferencial do sistema, né? Realmente, outros sistemas que eu já conheci e atuei não tinham essa funcionalidade. E tendo a conta digital inserida dentro do próprio sistema, dentro do próprio processo, isso ajuda muito a gente ter as informações centralizadas, né, na pasta do processo, na pasta do cliente, para que ela não se perca, e também otimiza as tarefas do financeiro, essas tarefas de dia a dia mesmo de financeiro, porque ela tem muita automatização, né, em relação ao recebimento de pagamentos, em relação à baixa, né, dos boletos, dos fluxos, e isso nos permite, por exemplo, hoje ainda não precisar contratar, né, uma pessoa específica para o setor financeiro, né, apesar do nosso fluxo que vem aumentando de entradas e saídas, porque realmente a conta digital ela otimiza muito o trabalho, né, ela automatiza muitos trabalhos que seriam mecânicos, que seriam de dia a dia. E se um dia, né, precisarmos contratar alguém, tenho certeza também que vai ser muito mais fácil controlar, né, esse trabalho do financeiro dentro do sistema. Né, e traz muita segurança. Os demais advogados também conseguem ter acesso às informações do financeiro do processo, tudo no mesmo local. Isso é bem importante para nós e nos auxilia muito no dia a dia. Em termos de gestão, né, Júlia, essa integração da informação financeira com os processos, né,
ela é fundamental, né, para efeito de gestão, né, do escritório. Porque muitas vezes a gente já se deparou, né, Daiane, em outros escritórios em que nós atuamos com essa realidade, em que você trabalha com dois mundos separados, né? O financeiro e a gestão de processos, né? E fazer essa conciliação, por vezes, não é uma tarefa muito fácil, né? Então, o EasyJura, ele nos permite essa visão, né, para efeito de gestão em conjunto, que é fundamental. Isso se reflete para várias coisas, inclusive como resultado para o próprio cliente, né? Até de profissionalismo mesmo institucional do escritório, na forma de cobrar o cliente, muitas vezes, né? Então, essa integração de gestão de processo e financeiro, realmente, para a gestão do escritório, é fundamental. E a gente não conhece outro sistema que tenha isso. Isso é bem... É realmente uma vantagem do EasyJura, é única, né? Um produto único. E tendo essa visualização consolidada da gestão de vocês, do escritório de vocês, é possível, inclusive, verificar se aquele cliente ele é um cliente lucrativo para a operação, né? Será que o que ele está me demandando é coerente com o que eu recebo de honorários? E somada ali a conta digital que a doutora Daiane trouxe aqui para nós, vocês conseguem sim otimizar esse tempo de vocês. Um dos pontos também ali da nossa conta digital, que eu sei que vocês utilizam hoje, é aquela questão das notificações. Às vezes o cliente, por esquecimento, ou às vezes vocês mesmos esquecem de encaminhar aquele boleto e ele acaba esquecendo de efetuar o pagamento. Com este serviço de notificação, vocês acreditam que ele trouxe ali também essa otimização de tempo, bem como a redução de clientes inadimplentes? Com certeza, Júlia. Só o fato da pessoa receber um boleto já auxilia ela a se organizar e entender a importância de pagar em dia, né, aquele valor de honorários que está ali precificado no boleto emitido. E as notificações auxiliam muito os nossos clientes a lembrarem do pagamento sem que a gente precise dedicar tempo a fazer essa cobrança. Então, antes um pouco da gente utilizar a conta digital, até pela questão do CNPJ, como tu comentaste, era necessário que eu enviasse o boleto diariamente, mensalmente aos clientes, né, conforme fosse próximo do vencimento. Então, eu precisava me organizar, lembrar, abrir uma tarefa para que eu pudesse enviar, e assim, com a notificação, fica muito mais facilitado e a inadimplência diminuiu muito. E ainda tem um outro ponto, Júlia, que eu acho bem importante. A gente está num momento de golpe, né? Então, se fala diariamente sobre o golpe do falso advogado. Essa integração do EasyJur com a conta digital e a possibilidade da emissão dos boletos como forma de cobrança, essa ferramenta ela tem nos trazido uma segurança muito grande com os clientes também, porque nós institucionalizamos a forma de cobrança com os clientes, e isso faz com que a gente tenha uma segurança muito grande também para os nossos clientes não caírem em golpe. Porque a gente sabe que é muito habitual hoje os advogados passarem lá o CNPJ, a chave Pix para o cliente e terem que fazer ali mensalmente, né, aquela conciliação bancária, ver qual Pix que entrou, qual Pix não entrou, que é exatamente a mesma metodologia que os golpistas vêm usando, né, passando chave Pix para o cliente fazer o pagamento, mandar comprovante e tal. A partir do momento que a gente usa a conta digital com a emissão dos boletos, primeiro, esse fluxo é automatizado, o boleto vai para o cliente, o sistema alerta o cliente do vencimento do boleto, e eu tenho institucionalizado que os recebimentos do escritório são através de um boleto que vai o nome do escritório, o boleto que é pago para o escritório. Então, em momentos também como esse que a gente vive, né, desse problema que a gente está vivendo do golpe do falso advogado, isso também tem sido muito importante. Um detalhe assim que eu acho que é importante também ressaltar para quem está nos assistindo aqui hoje, né? Bacana. Como os doutores falaram bem sobre a conta digital, pessoal, ela é um produto EasyJur, ela está dentro da plataforma e através da usabilidade da conta, vocês conseguem emitir boletos em massa, gerar cobranças também via Pix em massa. O próprio boleto ele já vem acompanhado do QR Code, caso o cliente opte por fazer o pagamento via Pix, ele tem, né, também essa opção. Bem como os pagamentos de despesas, as transferências, e também o serviço de notas fiscais, barra esse também que eles comentaram sobre as notificações. Pessoal, vocês já estão com a gente há quase 5 anos, né? Se a gente for contar desde o início. E aí eu gostaria que vocês contassem para nós o que os motivou para que vocês continuassem com a gente por quase 5 anos de história.
Júlia, assim, ó, nenhum crescimento é linear, né? Seja de um escritório de advocacia, de uma empresa de software jurídico como vocês são, ou de qualquer outra pessoa que esteja empreendendo no mundo, né? O processo ele não é linear. E eu acho que o que nos faz acreditar no produto do Exijur é saber que a gente cresceu junto com o Exijur, né? A gente enfrentou dificuldades, a gente está em franca expansão, mas a gente sabe que isso é um processo evolutivo, né? Então, que a gente vem se desenvolvendo em conjunto, vamos assim dizer, né? Então, algo que me agrada muito é a receptividade do Exijur nas críticas, nas sugestões, nos canais que estão abertos, na interação que a gente tem, mesmo sendo um software jurídico, a gente consegue ter essa interação com pessoas, né? Isso é fundamental. E a evolução que o sistema teve ao longo desse tempo, né? Então, eu testemunhei muitas melhorias que o Exijur implementou ao longo desses 5 anos. Então, sem dúvida nenhuma, né? Esse processo evolutivo em conjunto é o que nos faz, né, estar junto com vocês. E espero que por muitos anos evoluindo, né? Perfeito. Seguindo aqui com as nossas perguntas, olhando na perspectiva de sócios, qual foi o ponto de virada que fez com que vocês mudassem o rumo da gestão de vocês para terem a certeza de que estavam de fato no caminho certo? Júlia, assim, tanto eu quanto a Daiane, como eu falei antes, nós atuamos como gestores em outros escritórios. E de novo, assim, eu foco nisso que nós viemos de uma realidade de interior, né? Então, nós temos experiência de escritório de advocacia de interior. E, às vezes, dentro dessa realidade, a gente acha que o que é suficiente é você ser um bom advogado, tecnicamente falando, né? E eu acho que uma coisa que eu constatei, mas penso que a Daiane partilha do mesmo pensamento, é que há um determinado momento na carreira em que você identifica que não basta isso, né? Você tem que ter, além do seu conhecimento jurídico, que é fundamental, mas você tem que ter um olhar além disso, né? Que é o olhar de gestão. E eu, particularmente, acho que o nosso ponto de virada foi quando nós entendemos que nós precisávamos focar na gestão do escritório, focar nos fluxos internos, focar nesse olhar 360 integrado do financeiro com a gestão processual, com a controladoria do escritório, mesmo dentro de uma realidade de escritório pequeno, né, Júlia? Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi o ponto de virada que eu acho que a gente teve para que a gente conseguisse ter a estrutura que a gente tem hoje, para que a gente conseguisse enxergar a possibilidade de expansão que a gente está enxergando hoje, para que fosse apresentado esse resultado, esse crescimento que nós tivemos ao longo desses anos, né? Então, eu acho que esse foi o ponto de virada, quando nós entendemos que a gestão, ela era fundamental. Mas eu vou deixar a Daiane complementar, porque a Daiane também tem essa percepção, né, de outras estruturas também, né? É como o Henrique falou, assim, nós estamos aqui no interior e aí a gente acaba, às vezes, conversando com muitos colegas no dia a dia, em audiências, no fórum e eventos, né, corporativos aqui, jurídicos, e aí quando a gente começa a perceber que mesmo sendo nós um escritório pequeno, né, que estamos atuando agora nessa estrutura há pouco tempo, né, digamos assim, mas organizados, né, com uma organização muito maior e um cuidado muito maior do que muitos outros colegas que ainda estão tentando se organizar e perceber como fazer a estrutura ficar organizada para um crescimento, né, seguro. E também conversar com colegas. Hoje mesmo, conversando com um colega, ele me disse o quanto ele percebe que nós cuidamos dos detalhes, temos uma excelência no trabalho que a gente desenvolve, como ele percebe que porque parece que às vezes é um detalhe ter uma organização de fluxo, ter as coisas anotadas no sistema ao invés de ter no papelzinho, mas são nesses detalhes que a gente percebe o diferencial de um trabalho que está pronto para evoluir, né, no ritmo que for necessário para a gente chegar onde a gente quer. Então, exato, acho que são essas coisas no dia a dia que vão nos dando esses toques. Enxergar, de fato, o escritório de vocês como uma empresa, porque, de fato, o escritório, ele é uma empresa. Ele tem a recepção, tem a parte comercial, tem a parte financeira, a entrega de demanda no jurídico. Ter essa esteira estruturada dentro de um sistema que vocês conseguem consolidar esse controle é o caminho, de fato, para o crescimento. Pessoal, para um advogado que busca estruturar o seu escritório para crescer, que conselho vocês dariam com base na experiência que vocês tiveram junto com o Exijur?
Eu acho, Júlia, que está atrelado exatamente isso que a gente estava conversando, né? Principalmente para os jovens advogados. Eu não sou tão velho assim, então também não me considero no papel de fala de dar conselho para os mais velhos, mas como a Daiane falou, a gente vem de uma experiência, né? Enfim, eu fui vice-presidente da OAB aqui da nossa subseção, a gente vem de uma experiência institucional também e relacionamento com outros colegas, e a gente acaba percebendo no nosso dia a dia, a dificuldade que os outros advogados têm em ter uma cultura de organização dentro do escritório, né? E a gente sabe a dificuldade que é para a gente ter essa cultura organizacional. A gente tem que dedicar tempo a isso, a criação dos fluxos, a pensar em melhorar os fluxos, né? Não é algo que vem naturalmente como talvez seja a nossa produção jurídica propriamente dita. Então, eu acho que o conselho que eu daria, né, aos outros colegas é esse cuidado com a organização do escritório. E quando eu digo organização, eu digo em relação aos processos internos, eu digo em relação à organização financeira, né? Então, e sobretudo a integração disso tudo, né? Hoje, mais do que nunca, você tem que ter uma integração disso tudo com a área comercial também, com o marketing, né? O marketing digital. A gente está nesse momento de transição também, e essa visão a universidade ela não te entrega, né? Essa experiência, essa necessidade da gestão, a universidade não te entrega, ela te entrega bagagem teórica, né? Que é o ponto de partida. Então, hoje não basta, né, Júlia, você ter o conhecimento jurídico, isso é o básico, isso a gente precisa ter, né? Mas para que a gente tenha um escritório, para que a gente possa pensar num escritório crescendo, para que a gente possa colocar o nosso nome no mercado, a gente precisa ter esses outros fatores agregados, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Exijur foi um fator muito importante para a gente nisso, né? Para propor, inclusive, para a gente, muitas vezes, Júlia, alterar alguma coisa, algum processo interno nosso, né? Porque o software jurídico, isso é uma outra questão muito importante também, ele não é algo que está posto para você. Muitas vezes você também vai ter que estar posto para o sistema. Você também vai precisar fazer adaptações. É uma via de mão dupla, né? Então, esse processo de adaptação, esse processo de criação, de ajustes, né? Ele é o ponto fundamental, penso eu, para o sucesso da advocacia hoje. Porque o conhecimento técnico a gente tem, né? Mas a gente precisa ir além disso. Então, esse é o meu conselho, né? Para os jovens e para os demais. Júlia, e até eu estava conversando com o Henrique também hoje sobre isso, a utilização de um software, assim como o EasyJur, né? Isso pode parecer um grande desafio, né? No início da carreira, ou no meio, ou no final da carreira, tu decidir migrar para uma organização dentro de um software jurídico. Mas, assim, eu garanto que realmente oferecer, dar parte do teu tempo e agregar dinheiro também, né? Que eu sei que às vezes é um desafio, para um software de gestão, para que tu consiga te organizar dentro do teu escritório, é fundamental. E vai te dar um ganho de tempo no futuro, ganho de tempo e de dinheiro. Então, esse tempo e esse dinheiro que, obviamente, é necessário dedicar para que se possa organizar, né, um escritório de advocacia, vai com certeza resultar num ganho de tempo e dinheiro no futuro. Então, é um investimento, né? Tem que se investir para que se possa crescer, porque senão acaba chegando a um ponto em que não se tem uma organização suficiente para crescer e aí tem que começar do início, né? Então, esse seria o meu conselho. Eu sei que parece desafiador, dá medo, né? Pensar em ter que organizar tudo que é necessário organizar, né? Quando a gente pensa num software jurídico, mas vale a pena. Perfeito. E dentro do que vocês comentaram, hoje a gente não vende um software, a gente vende uma experiência, a gente vende a nossa metodologia de trabalho, a gente está aqui disposto a olhar para o fluxo do advogado, a corrigir essa rota, a implementar melhorias. Causa receio mesmo, né, doutora? Sempre vai ter. Vou sair do meu manual, eu vou sair do que já está, entre aspas, funcionando, para colocar toda a minha operação dentro de um sistema jurídico. Fico muito feliz de ouvir vocês, ouvir a experiência de vocês, a jornada de crescimento e sucesso de vocês. Espero poder encontrá-los novamente, renovando aqui o nosso case de sucesso, esse crescimento que ele é contínuo aqui junto conosco. E para quem nos assiste, pessoal, eu convido vocês a acompanhar o nosso blog. Ali vocês irão acompanhar o crescimento do escritório aqui do Dr. Henrique e da doutora Daiane em números. Ali vocês vão poder, de fato, perceber o retorno de investimento que eles já estão tendo usufruindo da plataforma EasyJur.
Doutor Henrique, doutora Daiane, muito obrigada por compartilhar a experiência de vocês conosco. A gente que agradece, Júlia. Obrigado, né? Reforço o meu agradecimento em seu nome, né, a toda a equipe do Ziju, e espero que a gente possa continuar essa parceria aí por muitos anos. Com certeza. Eu agradeço também, gente. Obrigada pela atenção, obrigada, Ziju, pelo convite. Até, pessoal. Tchau, tchau. Até.